Fala, galerinha do Mais 10 Futebol Clube, Dariton Souza chegando na área para falar de final, porque Corinthians e Flamengo vão fazer a final da Copa do Brasil de 2022. Ou seja, teremos um novo tetracampeão da Copa do Brasil, né? Já que Corinthians e Flamengo já são tricampeões da Copa do Brasil e buscam aí o tetra. Quem vai levantar essa taça? Finais, dia 12 e 19 de outubro. Lembrando que o sorteio da grande decisão, né, para ver os mandos de campo, vai acontecer na próxima terça-feira, lá no Rio de Janeiro. Bora falar da classificação de Corinthians e Flamengo. Então, falar do Corinthians, né, que foi mais recente, e aproveitar para mandar um abraço para os meus amigos corintianos, né, mais próximos aí, o Max que trabalha comigo lá na BB Seguros, né? E também pro Thiaguinho, nosso parceiro Thiaguinho, que de vez em quando aparece lá na rádio, participa, grande parceiro do Max Miller. Aquele abraço pro Max e pro Thiaguinho, que estão muito felizes com o Corinthians na final da Copa do Brasil. Merecidamente, né, galera? Eu lembro que eu falei sobre a questão do mando de campo, vale bastante para esse jogo entre Fluminense e Corinthians, porque a gente sabe da força desses dois times em casa, né? E o Fluminense não aproveitou. O Fluminense foi melhor no primeiro jogo contra o Corinthians, né? Mas deixou escapar a vitória, trouxe o empate do Rio de Janeiro para jogar na Arena Corinthians. A gente sabia que aqui o Corinthians era muito forte. O Corinthians em casa, com o apoio da sua torcida apaixonada, que sempre apoia muito o Timão, conseguiu fazer um grande resultado. O Corinthians jogou muita bola ontem. O Vitor Pereira deu uma aula para cima do Diniz, né? Mais uma vez o Diniz, o treinador azarado, o Fernando Diniz, né? Não consegue chegar nessa final e não consegue levar título. Ô, Diniz. Mas o Corinthians não tem nada a ver com isso, fez o seu papel. E foi o que eu tinha comentado anteriormente, né? O Renato Augusto, quando tá nesse time do Corinthians, eu vou falar um negócio pra vocês, galera. Não tem jeito, o Corinthians é um outro time. O Roger Guedes joga mais, o time se apresenta muito mais, né? O Yuri Alberto se movimentando bastante também. O Yuri Alberto tem um papel importante nesse ataque do Corinthians. E ontem o Renato Augusto mais uma vez mostrou que aquele chute de fora da área dele é fatal, né? O Fábio não saiu jogando pro desespero do Diniz. A bola foi lançada no meio campo, o time do Fluminense perdeu a posse de bola. E o Renato Augusto viu o Fábio um pouco fora do gol, né? Acho que o Fábio ali deu uma vacilada e fez 1-0 pro Corinthians no primeiro tempo. Que não foi um primeiro tempo lá dos melhores, foi bem jogado, bem disputado, mas com poucas chances de gols, né? Quando o Cássio foi exigido, o Cássio foi muito bem na partida. O Cássio, mais uma vez, demonstra decisivos. O Cássio vai muito bem. E mais uma vez aí o Corinthians saía na frente com esse 1-0. No segundo tempo, o Fluminense foi para aquele famoso abafa, né? Foi pro desespero. Teve certo momento que o Diniz teve que abandonar aquele estilo de jogo dele do toque, teve que ir pra cima, buscar a oportunidade. Mas o Corinthians é muito seguro, né? O sistema de defesa do Corinthians é muito forte, né, cara? O Corinthians, quando precisa marcar com o Fagner, é muito complicado passar pelo sistema de defesa do Corinthians a maioria das vezes. E aí, no final da partida, o Fluminense já estava cansado, exausto praticamente. O Fluminense tentava ali, talvez, algumas jogadas, seria um chute perigoso, ali na faixa dos 40 minutos do tempo, mas nada muito assim que colocasse o Fluminense no jogo novamente, o Cano um pouco apagado, né? O Corinthians marcou bem o Cano. E o Corinthians jogando nos contra-ataques, né? Tentando buscar alguma jogada ali para matar a partida. Teve algumas possibilidades, né? Faltou aquele último toque ali, talvez, para poder ampliar o jogo. Só que aí não teve jeito, já quase aos 45 minutos. Uma jogada do Corinthians, a jogada do Fluminense bobeou. O Felipe Melo parecia que entrou dormindo no jogo, literalmente. E a bola sobrou pro Juliano, que fez 2-0 o Corinthians, praticamente matou o jogo. A gente vê a torcida do Corinthians um pouco apreensiva quando tava 1-0, né? A torcida do Corinthians chorando no estádio e tudo mais, aquela apreensão. Mas aí, quando o Juliano fez o segundo gol, foi muita festa pro torcedor corintiano. O Corinthians fazia 2-0. E aí foi a vez dos torcedores do Fluminense chorarem, né? O jogo mais importante do ano pro Fluminense. O Fluminense não conseguiu mostrar um bom futebol. O Corinthians foi muito superior, mas muito superior durante os 90 minutos, mereceu a classificação. E ainda deu tempo de sair o gol contra, né? O gol contra marcado pelo Felipe Melo, uma bola cruzada ali, acho que pelo Yuri Alberto, se não estiver enganado. A bola bateu no Felipe Melo e enganou o goleiro Fábio. 3-0 Corinthians, e o Corinthians é finalista da Copa do Brasil. E o Juliano, na entrevista, no qual ele se emocionou, né? Ele falou sobre a sensação de ter feito um gol, que ele mesmo estava se cobrando sobre o futebol apresentado. Ele quase chorou na entrevista coletiva, o Juliano, deu para perceber, ele que marcou o segundo gol. E foi muito claro, né? Teve um time que foi merecedor de chegar na final, e foi o Corinthians. Um 3-0, sem discussão nenhuma. O Corinthians jogou bem, mais uma vez o Vitor Pereira conseguiu montar o time muito bem, e o Diniz fica com esse gosto amargo. O Diniz não conseguiu fazer o Fluminense jogar, como esse jogo mais importante do ano pro Fluminense. Resta agora o Campeonato Brasileiro, quem sabe classificar para uma fase de grupos. Corinthians
na final da Copa do Brasil. Já o Flamengo não precisou de muita coisa, né? O Flamengo só precisava vencer, nem precisava vencer, né? Podia perder até por um gol de diferença, 2 para levar para os pênaltis. Jogou contra o São Paulo na quarta-feira, né? Venceu por 1-0, o gol marcado pelo Arrascaeta. Você viu o nervosismo do Arrascaeta na hora do gol? O toquinho que ele deu por cima do Jandrei, nem precisou fazer muita força, só deu aquele tapinha e fez o gol da vitória. Mais uma vez o São Paulo jogou o que pôde, o São Paulo jogou até bem no meu ponto de vista. Logicamente que tecnicamente falando o Flamengo é muito melhor, é muito superior, tem jogadores muito mais decisivos e o São Paulo ainda falta aquilo, né? Tecnicamente o São Paulo é mais fraco que o Flamengo, né? E vive um momento conturbado, né? Os dois atacantes não estão bem, né? O Luciano não vive uma grande fase, o Caleri não marca 8 jogos, o São Paulo até tentou, lutou, jogou até de igual para igual em certo momento com o Flamengo, mas tecnicamente o Flamengo é um time muito melhor, muito superior e chega a mais uma final. Aliás, o Flamengo, que é finalista da Taça Libertadores da América e finalista também da Copa do Brasil, em busca do tetracampeonato, o Mengão vai chegando na final depois de um 3-1 no jogo de ida contra o São Paulo e esse 1-0 Flamengo na final da Copa do Brasil. Vocês aí que acompanham o canal Mais 10 Futebol Clube, comentem esse vídeo, dê a opinião de vocês, quem chega mais forte para essa final. Eu vou dar meu palpite aqui com um pouco de antecedência, ainda falta um pouco para a final, mas é claro que o Flamengo tem mais time, tem mais elenco e busca esse título. Eu falo para mim, o Flamengo chega na final como favorito. Se vai vencer ou não, não sei, porque eu tô até uma camisa muito pesada, que é a camisa do Corinthians, que também busca esse tetracampeonato, e não vamos se esquecer. O Corinthians vai estar meio que mordido pela questão da Libertadores, pelas quartas de finais. Então essa final da Copa do Brasil promete muito. Antes de encerrar, mandar um abraço também para um amigo flamenguista meu, o Felipe, lá também que trabalha comigo na BB Seguros. Aquele abraço, Felipe, flamenguista roxo, deve estar feliz aí com o Flamengo em mais uma final. Abraço, galera. Flamengo e Corinthians vão decidir a Copa do Brasil 2022. Estamos no canal Mais 10. Valeu!